Olá pessoal, tudo bem? Essa aula era a aula que eu deveria ter colocado na quinta-feira para vocês, que foi o dia que teve o Halloween da escola, então eu não tive como colocar essa aula, mas estou colocando essa aula hoje, tá bom? Peço desculpa pelo barulho, a oficina hoje está funcionando aqui bem de frente para minha janela, então vocês podem ouvir umas batidas, já vou adiantadamente pedir desculpa para vocês. Eu vou continuar o que eu estava fazendo nas aulas ao vivo. Eu estava retomando o conteúdo, né? O conteúdo de trigonometria. Por quê? Porque é onde vocês estão errando mais questões, é onde eu percebo que vocês compreendem menos o assunto. Eu já fiz toda a revisão da parte introdutória da trigonometria no círculo, incluindo a transformação de arcos de graus para radianos. Falei das funções trigonométricas, além das relações trigonométricas, né? Como relações, eu falei das funções trigonométricas, função seno, função cosseno e função tangente, onde eu coloquei domínio, imagem, gráfico e período de cada uma dessas funções. Hoje eu vou falar da adição de arcos, no caso, adição e subtração de arcos. No que a adição e a subtração de arcos interessa a gente? Bom, por meio de adição e subtração de arcos, a gente pode calcular seno, cosseno e tangente de alguns ângulos que não são simétricos, né, equivalentes aos ângulos notáveis que nós conhecemos, que são os ângulos de 30, de 45 e de 60, ok? Mas que a gente vai precisar deles, que a gente vai precisar da tabela, tá bom? Então, de início, eu já vou deixar aqui a tabela para vocês. Nunca é demais a gente estar sempre relembrando. Seno, cosseno e tangente. 30, 45 e 60. Okay? Então, a gente tem aqui 1/2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Aqui é o inverso, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, né, o contrário, né, de cima na ordem, e 1/2. Aqui, raiz de 3 sobre 3, 1, e raiz de 3. A primeira fórmula que a gente viu, né, como eu estou fazendo a retomada de conteúdo, vocês já viram, foi o seno da soma. Começamos vendo, então, o seno de A mais B. E a gente pode calcular o seno de A mais B fazendo o seno de A vezes o cosseno de B mais o cosseno de B vezes mais o seno de B vezes o cosseno de A. Então, por exemplo, se eu tiver aqui que calcular o seno de 75 graus, bom, não é simétrico a nenhum dos ângulos que nós consideramos como sendo notáveis e que nós conhecemos seu seno, cosseno e tangente. Então a gente vai ter que transformar isso daqui numa soma ou numa subtração. No caso, eu vou falar de soma porque estou começando com o seno da soma primeiro. Ou seja, eu posso transformar esses 75 graus aí como sendo o seno de 30 graus mais 45 graus, que são dois ângulos que eu conheço seno. Ou seja, eu pego um determinado ângulo e transformo ele numa soma, onde vão aparecer dois ângulos que eu conheço, o seu seno, o cosseno e a tangente. Então, veja só, se eu considerar aqui que o 30 é o A e o 45 é o B, para resolver isso daqui, eu vou ter o seno de 30 vezes o cosseno de 45 mais o cosseno de 40, o seno de 45, né? Trocando aqui o B e o A, vezes o cosseno de 30. Aí a gente troca pelos resultados que nós conhecemos que estão aqui na tabela de cima. O seno de 30 é 1/2. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E aí a gente primeiro vai fazer as multiplicações. Então, a gente vai ter aqui raiz de 2 sobre 4. E a outra multiplicação, raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6.
2 vezes 2, 4. Então, isso daqui é equivalente ao seno de 75 graus. O seno de 75 graus é esse resultado aqui, que ainda pode ser escrito com um único denominador. Posso botar a raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Ok? A outra fórmula é o seno da diferença. Assim como eu tenho o seno da soma, eu também posso ter o seno da diferença, ou seja, o seno de A menos B. E aí a fórmula é parecida com a primeira, a gente só muda o sinal do meio, ou seja, teremos o seno de A vezes o cosseno de B menos o seno de B vezes o cosseno de A. Então, por exemplo, se eu quiser calcular o seno de, digamos, 15 graus, eu não tenho como somar dois ângulos desses aí, de 60, de 45, de 30, que possa dar 15. Mas se eu subtraí-los, dá certo. Veja só, se eu pegar aqui, por exemplo, seno de 60 menos 45... 60 menos 45 dá 15. E aí eu posso aplicar na fórmula. É o seno de 60 vezes o cosseno de 45 menos o seno de 45 vezes o cosseno de 60. E aí a gente troca pelos valores que estão lá na tabela. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 é 1/2. Então, veja, aqui em cima vai dar raiz de 6, 2 vezes 2, 4. Do outro lado, raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Então, a gente pode escrever, então, o seno de 15 graus igual a essa soma aí, essa subtração de frações, ou eu posso botar com um único denominador, raiz de 6 em cima e raiz de 2 embaixo. Ok? Essa é a fórmula do seno da diferença. Bom, o que vale, a gente pode aplicar isso para seno, mas a gente nem pode aplicar para cosseno. A gente tem o cosseno da soma e o cosseno da diferença. Se eu quiser calcular o cosseno de A mais B, aí a fórmula muda. Em relação às duas primeiras, a gente faz o cosseno de A vezes o cosseno de B. O sinal do meio vai ser sempre diferente do que vai estar lá. Se for no meio mais, aqui vai ser menos. E aí a gente coloca o seno de A vezes o seno de B. Okay? Por exemplo, se eu quiser calcular o cosseno de 105 graus, bom, não conheço, mas eu posso pegar e transformar isso numa soma. Pode ser o cosseno de 45 graus mais 60, que são dois ângulos que eu conheço. E aí, se eu substituir na fórmula, teremos o cosseno de 45 vezes o cosseno de 60 menos, no cosseno muda o sinal aqui no meio, tá? Se lá for mais aqui no meio vai ser menos, e se for menos no meio vai ser mais. Vou falar já sobre essa. Então, o seno de 45 vezes o seno de 60. Só peguei essa fórmula aqui de cima e troquei o A e o B por 60 e 45, por 45 e 60 respectivamente. Então, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 60 é 1/2. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aqui vai dar raiz de 2 sobre 4 menos raiz de 6 sobre 4. Isso aqui representa o cosseno de 105 graus, que poderia ser escrito com um só denominador. Ok? Mas a gente pode fazer o cosseno da soma, a gente também tem uma fórmula para o cosseno da diferença.
cosseno de A menos B. É o cosseno de A vezes o cosseno de B, e agora vai ser mais, certo? Aqui o sinal no meio vai ser diferente do que está lá. Se for o sinal da diferença, se for o sinal de diferença, a gente vai botar um sinal de adição no meio. Então, o cosseno de A vezes o cosseno de B mais o seno de A vezes o seno de B. Por exemplo, eu poderia calcular o cosseno de 15 graus, que poderia ser o cosseno. Da outra vez eu botei 15 como sendo 60 menos 45, mas eu poderia colocar 45 menos 30. Dá 15 do mesmo jeito. Então, se eu substituir na fórmula, eu vou ter... deixa eu só botar isso aqui de vermelho. Então, substituindo na fórmula, eu vou ter o cosseno de 45 vezes o cosseno de 30 mais, que aqui vai ser menos, logo no meio vai ser mais, o seno de 45 vezes o seno de 30. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 30 é 1 meio. Então, o que a gente obtém daqui é raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4. Que a gente poderia até escrever como uma única fração, né? Um único denominador, raiz de 6 mais raiz de 2, que a gente não pode juntar raízes cujos radicandos sejam diferentes. Então, a gente deixa a resposta assim, dessa forma. Esse é o cosseno de 15 graus. E o que a gente faz para o seno e para o cosseno, a gente também pode fazer para a tangente. No caso da tangente da soma, a tangente de A mais B, a fórmula é a tangente de A mais a tangente de B sobre 1 menos... aqui embaixo o sinal vai ser sempre o contrário, tá? A tangente de A vezes a tangente de B. Por exemplo, se eu quiser calcular a tangente de... a tangente de 75 graus. Então, eu posso encarar 75 como sendo tangente de 30 graus mais 45 graus. 30 mais 45 dá 75. E aí, substituindo na fórmula, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a tangente de 30 mais a tangente de 45 sobre 1 menos a tangente de 30 vezes a tangente de 45. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é 1. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. Então, resolvendo aqui em cima, né, o meu M, eu vou passar para um outro quadro, ficar mais prático para a gente. Passar aqui para outra parte. Só terminar ali aquela raiz de 3 sobre 3 menos 1, né? Aquela fração de fração que a gente vai obter. 1 menos raiz de 3 sobre 3 vezes 1. Tá dessa forma lá embaixo, tá? Aqui eu vou tirar o MMC, que é 3. Aqui vai dar raiz de 3 menos 3. Aqui embaixo eu tenho que resolver essa multiplicação. Raiz de 3 sobre 3 vezes 1 é raiz de 3 sobre 3. E embaixo eu também vou resolver. MMC é 3 também, aqui vai ficar 3 menos raiz de 3. Então, o que a gente vai obter aqui é raiz de 3
menos 3 sobre, né? Menos não, aqui é mais. Em cima. 3 menos raiz de 3. Essa aqui será a tangente de 75 graus. E se a gente tem uma fórmula para adição, né, para tangente da soma, a gente vai ter uma fórmula para tangente da diferença. Se eu tiver a tangente de A menos B, é bem parecido. É a tangente de A menos a tangente de B. Aqui embaixo a gente vai ter que mudar o sinal, então ao invés de ser menos, agora vai ser 1 mais a tangente de A vezes a tangente de B. E aí, por exemplo, se eu quisesse calcular a tangente de 15 graus, exemplo, se eu quiser calcular a tangente de 15 graus, eu faço a tangente de 60, por exemplo, menos 45, poderia ser 45 menos 30. Se a gente substituir na fórmula, vai ser a tangente de 60 menos a tangente de 45 sobre 1 mais tangente de 60 vezes a tangente de 45. A tangente de 60 é raiz de 3, a tangente de 45 é 1. Ok? Então, a gente vai ter que a tangente de 15 graus será igual a raiz de 3 menos 1 sobre 1 mais raiz de 3. Porque raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3. Então, hoje nós recapitulamos a adição de arcos para seno, cosseno e tangente, né? Se a gente quiser calcular o seno de A mais B, a gente vai se valer dessa fórmula aqui, essa primeira fórmula que eu coloquei para vocês, né? Que é a fórmula para cálculo de seno. Ok? Se eu quiser calcular o seno de A menos B, eu vou calcular com essa fórmula aqui. Deixa eu só desfazer aqui. Não fechou o retângulo, não está determinando as figuras, então eu vou deixar dessa forma. Então você tem seno, cosseno e tangente, adição e subtração de arcos, ok? A nossa aula de hoje, então, ela fica por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.